Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. O Rede TV News está no ar. Em depoimento à Polícia Federal, esposa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, confirma que entrou nos Estados Unidos com cartão de vacina falso e responsabiliza o marido pela fraude. Marcelo Xavier, ex-presidente da FUNAI, é indiciado por omissão no caso dos assassinatos de indigenista e jornalista no ano passado. E você vai ver também. A operação apreende armas de guerra e prende 17 traficantes em comunidade do Rio de Janeiro. Criminosos tinham um esconderijo em ONG falsa. Carteira de identidade não vai diferenciar nome, nome social nem sexo. O objetivo é deixar documento mais inclusivo. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro prendeu 17 traficantes que planejavam invadir comunidades dominadas por grupos rivais. Um intenso tiroteio começou quando os agentes chegaram à comunidade em Parada de Lucas, zona norte do Rio de Janeiro. Moradores tentavam se abrigar. Meu Deus! O local fica às margens da Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso ao Rio. Motoristas deixaram os carros e se protegeram. Esta viatura foi atingida por um disparo. A ação da Polícia Civil foi para apreender traficantes chefiados por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que planejavam invadir comunidades dominadas por grupos rivais. É um traficante que está dominando alguns bairros, colocando inúmeras barricadas no local, e que comete vários homicídios e some com os corpos dos seus desafetos e pessoas com as quais ele não concorda, inclusive pratica inúmeros crimes com viés de intolerância religiosa. Nos fundos de uma ONG de fachada, os agentes encontraram um esconderijo onde 10 criminosos estavam. Os agentes também localizaram 15 fuzis, 2 metralhadoras, granadas, munição e drogas. O local tinha porta automatizada e um espaço com 2 cômodos, onde seria instalada cozinha e banheiro. Uma escada dava acesso a um ponto de fuga. Eles não praticam só o tráfico de entorpecentes, fazem extorsões de serviços prestados por concessão de serviço público. Regulamento a vida das pessoas, tudo baseado tendo como instrumento armas de fogo. E ainda no Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte de um turista chileno. Ele e um amigo, também do Chile, foram encontrados numa mata depois de seguirem num carro com 2 mulheres. 2 bombeiros foram ouvidos hoje na Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo. A polícia quer esclarecer quem pediu socorro para os 2 chilenos. Eles aproveitaram a noite de sábado na Lapa, região boêmia, no centro do Rio, e deixaram o local de madrugada em um carro, acompanhados de 2 mulheres. Elas e a placa do veículo não foram identificadas. A polícia investiga se os chilenos foram vítimas do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela e já ouviu um deles. Ele só se lembra num primeiro momento que eles foram colocados. Ele entrou num carro e aí ele só se lembra depois que estava no Souza Guiar. Em razão dos socorros deles e do hospital salvar a vida deles, eles tomaram muitas drogas hospitalares. Então isso mascara um toxicológico para a gente comprovar o Boa Noite Cinderela. Foi neste mirante em Santa Teresa, região central do Rio, que os bombeiros encontraram os chilenos na manhã de domingo. Eles estavam lá embaixo, caíram de aproximadamente 9 metros de altura. De acordo com a polícia, as vítimas tiveram os pertences roubados e apresentavam lesões no rosto e no corpo, provavelmente pelo impacto da queda. Eles caíram, eles foram jogados. Isso tudo a gente tem que trabalhar muito para esclarecer. Ronald Tejeda, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira. Os familiares dele estiveram no Instituto Médico Legal para reconhecer o corpo. Amigos estão arrecadando dinheiro para pagar o traslado para a capital chilena, onde ele morava. Já Andrés Ruiz, de 39, teve uma perfuração no pulmão e foi transferido para uma unidade particular. O estado de saúde dele é estável. Uma operação contra rachas em São Paulo apreendeu mais de 100 veículos. Um homem foi preso. Há 3 meses, os agentes investigavam competições automobilísticas irregulares convocadas por influenciadores.
A Avenida Europa, na área nobre da capital paulista, era palco de manobras em alta velocidade. As exibições contavam com público, que em alguns dias chegava a 250 pessoas. A operação da última madrugada começou depois de denúncias. 119 veículos, entre carros e motos, foram apreendidos. Um homem acabou preso após desacatar os agentes. Cães farejadores foram usados para a busca por drogas no local. O objetivo da operação hoje é coibir a prática de eventos organizados e não autorizados em plena via pública de exibição de manobras perigosas e competições automobilísticas. A polícia começou uma investigação e teve acesso a imagens que ajudaram a identificar participantes e organizadores dos eventos. As imagens das apresentações eram compartilhadas nas redes sociais e alguns influenciadores convocavam as pessoas para os confrontos. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, essa prática é considerada uma infração gravíssima. O condutor tem a carteira de habilitação retida por um período que vai de 2 a 8 meses. É multado em quase R$3 mil e perde 7 pontos na carteira. É um crime que tem como pena de 6 meses a 3 anos de detenção, né? E caso haja lesão corporal ou até morte, o crime pode ter como pena até 10 anos de prisão, efetivamente. Nossa produção foi procurada por moradores de uma região próxima de onde a operação de ontem aconteceu. Por lá, um grupo também se reunia nas noites de quinta-feira. Tudo começava em um posto de combustíveis, mas ao longo da noite as vias viravam pista para manobras em alta velocidade. Um risco à segurança e um verdadeiro inferno para quem mora nas redondezas. A gente não dorme, toda quinta-feira é esse barulho, a gente já teve derrapamento de carro, a gente não chegou a ver batida ainda, mas uma hora vai acontecer. Muito barulho, barulho demais. Às vezes minha netinha vem aqui, elas faziam assim, ó, põe a mão na orelha, porque, vô, o que está acontecendo? Tá aí, esse barulhada toda. Isso não é só nessa região da cidade, e se não tiver punição para valer, vai continuar. E não é de agora, né? Faz anos, Nossa, imagino, que isso acontece. Entrou em vigor nesse mês a resolução que determina o fechamento de todos os hospitais de custódia do país. As unidades que abrigam criminosos com transtornos mentais devem encerrar as atividades em até um ano. O destino de 1.800 pacientes é incerto. É o que você vai ver na reportagem especial de Emerson Tchalian. Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho, preso há mais de 40 anos por estupro, assassinato e esquartejamento de 2 mulheres em São Paulo. Adailton Nascimento Neiva, o maníaco do Novo Gama, assassino confesso de 10 pessoas, entre mulheres, crianças e até um bebê, no entorno do Distrito Federal. Chico Picadinho e o maníaco do Novo Gama são criminosos internados em unidades de custódia que podem ficar em liberdade. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, publicada neste mês, determina o fechamento de todos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico do Brasil. A resolução do CNJ coloca em prática, 22 anos depois, a Lei da Reforma Psiquiátrica, publicada no governo FHC em 2001. A lei já previa o tratamento humanizado dos pacientes com doenças mentais. O artigo 1º da resolução do CNJ determina que pessoas com transtorno mental que estejam sob custódia cumpram medidas alternativas, como monitoração eletrônica ou outros meios, em sistema aberto. A resolução determina ainda prazos para a proibição de novas internações e para o fechamento das unidades. A partir de agosto, as instituições não podem mais receber novos pacientes. E até maio do próximo ano, todos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico devem ser fechados.
O Brasil tem hoje 27 hospitais de custódia com mais de 1.800 pacientes psiquiátricos. No estado de São Paulo, são 3 hospitais. 2 unidades em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e o terceiro hospital em Taubaté, no interior do estado. No total, são quase 1.000 pacientes. O destino de todos eles será definido por uma junta médica formada pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Nacional de Justiça. A junta vai avaliar os presos e decidir quem poderá cumprir o tratamento livre e quem deverá ser internado em alas psiquiátricas de unidades da rede pública de saúde. Nos casos de extrema periculosidade, há necessidade de uma internação que será feita junto a uma estrutura do SUS, mas de maneira isolada, sem representar qualquer tipo de risco ao resto da população. O advogado Ari Fredenbach perdeu a filha há 20 anos em um crime brutal que chocou o país. Liana foi sequestrada, estuprada e morta na Grande São Paulo por um criminoso conhecido como Champinha. Na época, um adolescente de 16 anos. Felipe, o namorado dela, também foi assassinado. Depois de cumprir medida socioeducativa por 3 anos, Champinha foi considerado inapto para viver em sociedade. Não está em um hospital de custódia, mas continua internado em uma unidade experimental de saúde criada por determinação da Justiça. Nesse caso, por exemplo, que é uma doença incurável, não há condições de ser jamais colocado em liberdade, porque se colocado em liberdade, como diversos médicos, forenses, psiquiatras forenses já comprovaram, ele vai reincidir. Reincidir significa vai voltar a matar. O caso de Adélio Bispo dos Santos, autor da tentativa de homicídio contra o então candidato Jair Bolsonaro em 2018, também é incerto. Ele foi diagnosticado com um transtorno delirante permanente paranoide, mas não foi transferido para um hospital de custódia. Adélio está internado em uma ala psiquiátrica do presídio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo emitiu uma nota pública de repúdio ao fechamento das unidades de custódia e criticou o fato de a resolução ter sido editada sem a participação das entidades médicas especializadas. O professor de Direito, Rodrigo Fuziger, defende o fechamento dos hospitais. Embora não seja o estabelecimento para cumprimento de pena, mas muito se assemelha a uma lógica prisional. Então, pessoas que lá estão, que precisam de tratamento, na realidade, são submetidos a simplesmente uma segregação da sociedade. Para a Associação Brasileira de Psiquiatria, o fim das unidades de custódia e o tratamento dos pacientes em hospitais comuns representam uma ameaça à sociedade. Você tem ideia do que é leito de psiquiatria em um hospital geral? É um leito ali na clínica médica do lado de uma pessoa com pneumonia. É um leito ali na clínica médica do lado de um hipertenso, de um idoso, de qualquer pessoa que não cometeu crime algum. Um projeto de decreto legislativo foi protocolado na Câmara dos Deputados para tentar suspender a resolução. Enquanto a situação não tem um desfecho, o destino dos mais de 1.800 pacientes que cometeram crimes continua incerto. A decisão do STF sobre a legalidade da revista íntima em visitantes de presos foi adiada. O ministro Gilmar Mendes pediu destaque e mandou a ação para o julgamento presencial na corte. A discussão estava suspensa desde 2020 e foi retomada no último dia 12 de maio. O tema era analisado no plenário virtual e o placar estava em 5-4. Só faltava o voto do ministro Luiz Fux. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, considera as revistas íntimas desumanas e vexatórias e votou pela proibição. Com o pedido do ministro Gilmar Mendes, não há data para que o tema volte a ser debatido. A esposa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, prestou depoimento hoje à Polícia Federal e, ao contrário do marido, que ficou calado ontem,
hoje, ela falou. De acordo com as investigações, ela seria uma das pessoas que usaram dados falsos na carteira de vacinação contra a Covid-19 para viajar aos Estados Unidos. Por isso, vamos a Brasília conversar com Igor Damasceno, que acompanha os desdobramentos dessa fala, desse depoimento, né, Igor? Afinal de contas, o que a mulher de Mauro Cid disse à Polícia Federal? Amanda, Gabriela Cid admitiu que utilizou um certificado falso de vacina contra a Covid-19 para poder viajar. Boa noite a você, também ao Mauro, boa noite a todos que nos acompanham. Nós tivemos acesso a parte do documento. No relato, Gabriela Cid disse que nunca recebeu um código da plataforma gov.br para ter acesso ao aplicativo Conect SUS, mas admitiu que sabia que no sistema constava um esquema vacinal completo em seu nome. Ainda de acordo com Gabriela Cid, o marido dela, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foi o responsável pela inserção dos dados falsos. Gabriela não confirmou se Mauro Cid também fraudou a vacinação, os dados de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O depoimento dela durou cerca de 3 horas e ocorreu um dia depois que Mauro Cid veio até aqui na sede da Polícia Federal, mas não respondeu aos questionamentos e ficou em silêncio. De acordo com as investigações, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é um dos mentores dessas falsificações. Ele, a esposa, as 3 filhas do casal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a filha caçula dele constam com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo no site do Ministério da Saúde. No entanto, desde que essa bomba explodiu, tanto Bolsonaro, Bolsonaro admitiu que nem ele, nem a filha dele se vacinaram contra a Covid-19. As investigações continuam em curso. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Igor. Fica aí agora a questão de saber o que o Mauro Cid vai dizer, né? Porque no depoimento de ontem ele preferiu ficar em silêncio, né? A defesa argumenta que ele não teve acesso a todos os autos. Ainda tem várias conversas telefônicas que estavam mantidas sob sigilo e o Mauro Cid trocou de advogado. Antes ele tinha um advogado que era próximo à família Bolsonaro e agora ele optou por um advogado especializado em fazer delações premiadas. Mas hoje, a mulher dele, o fato dela ter falado, faz parte de uma estratégia de defesa até para diminuir a pena dela. Ela poderia ser indiciada, segundo esse depoimento que ela prestou, no máximo por uso de documento falso, que tem uma pena ali menor, né, de menor gravidade. Agora, a situação do Mauro Cid é mais complicada e resta saber se de alguma forma ele vai implicar ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro. Existem provas contra ele, Mauro Cid. Agora precisa ver o que ele vai dizer a respeito do contexto em que tudo isso aconteceu. É isso que falta a gente saber. E se respinga no ex-presidente da República, afinal de contas, que faz parte do contexto de confiança do Bolsonaro. É isso aí. O presidente Lula indicou o advogado Igor Roque como o novo chefe da Defensoria Pública da União. A indicação foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira. Igor Roque terá que passar por uma sabatina no Senado. Se for aprovado, ele deve ocupar o cargo no lugar de Daniel Macedo, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que reduziu o número de integrantes do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O órgão é responsável por estabelecer normas para licenciamento ambiental. O decreto de 2019 reduziu de 11 para 4 o número de representantes de entidades ambientalistas no Conselho. Os ministros entenderam que essa norma violou preceitos constitucionais da participação popular e da proteção adequada e efetiva do meio ambiente. O ex-presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Marcelo Xavier, foi indiciado pelo crime de omissão. A gente vai a Brasília, onde está a repórter Maria Ferreira com as informações sobre esse caso. Maria, boa noite. O que a Polícia Federal usou aí como justificativa para indiciar o Marcelo Xavier? E esse é o caso do indigenista e do jornalista que foram mortos, né? Exatamente, Mauro. Boa noite para você, para a Amanda e a todos que nos acompanham. Olha só, segundo a Polícia Federal, Marcelo Xavier não teria, na verdade, tomado as providências necessárias para combater a insegurança ali na região amazônica, onde, você muito bem lembrou, foram assassinados o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips.
A investigação da PF ainda apontou que os servidores da FUNAI teriam anteriormente pedido proteção à FUNAI, a Marcelo Xavier. Eles tinham também falado, detalhado, da insegurança ali da região, principalmente depois que um servidor morreu lá. Só que Marcelo Xavier não teria atendido a esses pedidos. O antigo coordenador geral de monitoramento territorial, Alcir Amaral Teixeira, também foi indiciado pela PF. A gente lembra do caso Bruno Pereira e Dom Phillips, que eles sumiram, desapareceram ali na região no dia 5 de junho do ano passado. Bruno Pereira, que já tinha sido jurado de morte porque ele denunciou a pesca ilegal na região. Já no dia 18 de junho do ano passado, a Polícia Federal constatou que os dois tinham sido assassinados. O pescador Amarildo da Costa confessou o crime e a Polícia Federal denunciou mais 2 pessoas. É o Ozenei Costa, que é irmão de Amarildo, e também Jefferson da Silva. A Polícia Federal ainda concluiu que o mandante desse crime, o mandante da morte de Bruno e Dom, foi o traficante Rubem Vilar Coelho, que é mais conhecido como Colômbia. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Maria. Obrigado. Várias organizações criminosas que atuam nessa região. Essa foi da pesca ilegal, tem tráfico de drogas, mas é fruto também de uma política anti-indigenista do governo anterior. É o que esse indiciamento mostra hoje. Sem fiscalização nenhuma na região. Uma completa omissão. Deixando o crime correr solto. É isso. Moradores em situação de rua passaram mal no início dessa madrugada depois de comerem marmitas distribuídas por um grupo ainda não identificado no centro de São Paulo. O repórter Giovani César tem as informações. Oi, Giovani, boa noite. O que aconteceu com essas pessoas? Elas sofreram intoxicação alimentar? Boa noite, Amanda. Olha, um homem em situação de rua pediu ajuda para agentes da Guarda Civil Metropolitana, dizendo que estava sentindo fortes dores abdominais depois de comer uma marmita que foi doada por pessoas que estavam numa Kombi preta. A Guarda Civil encaminhou o homem, ou melhor, trouxe ele aqui até essa unidade de pronto atendimento em Vergueiro, aqui mesmo na capital, e depois foi registrar uma ocorrência na Polícia Civil. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 8 moradores de rua deram entrada com quadro de intoxicação alimentar, inclusive esse homem aí que fez a primeira reclamação, incluindo 4 crianças. 3 adultos já receberam alta, as crianças e um adulto continuam em observação. Amanda, Mauro. Obrigado, Giovani. E a gente volta em 30 segundos. Os desafios do presidente Lula depois de voltar do Japão, no comentário de Kennedy Alencar. Após a viagem ao Japão, o presidente Lula vai priorizar a agenda doméstica e econômica. Também vai cuidar um pouco mais da saúde. Lula tem se queixado de dores e avalia a possibilidade de uma cirurgia nos quadris. No Brasil, a prioridade será votar o novo arcabouço fiscal e fazer uma aliança com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar votar uma reforma tributária no segundo semestre deste ano. A nova regra fiscal deverá ser facilmente aprovada. Votar a reforma tributária já é mais difícil, pois o assunto é debatido faz décadas no Congresso Nacional. No entanto, Lula tem chance de votar essa reforma. Se fizer isso, o presidente terá ganho um ano no Congresso e vai abrir espaço para melhorar a economia. Lula também foi aconselhado a reduzir o número de viagens no Brasil e a fazer reuniões com deputados e senadores, ou seja, entrar diretamente na articulação política. A agenda externa caminha bem. Foi concluída com a viagem ao Japão a reconexão do Brasil com o resto do mundo. Do ponto de vista doméstico, o relançamento de programas sociais vai demandar acompanhamento para implementação, com destaque para a educação, área que sofreu muito com a pandemia e a mentalidade atrasada do governo Bolsonaro. Este é o plano de voo que ministros e aliados consideram ideal para Lula no resto do seu primeiro ano de mandato. Rede TV News faz uma rápida pausa, a gente volta já já. A carteira de identidade nacional vai mudar. O documento não vai mais exibir o campo sexo e nem distinguir o nome de registro do nome social. A mudança atendeu ao Ministério Público Federal, que, com o apoio do Ministério dos Direitos Humanos e entidades ligadas aos direitos LGBTQIA+, questionou o modelo de documento adotado no governo anterior.
Na nova identidade, no lugar dos 2 campos para nome e nome social, haverá apenas um. Nesse espaço, travestis e transexuais, por exemplo, vão poder usar o nome social no lugar do nome de registro. Outra mudança é que o campo sexo deixará de existir. É um prejuízo muito grande para a população trans quando você associa, né, o seu sexo biológico à sua identidade de gênero. Porque, de uma certa forma, a outra identidade chancelava e dava força à LGBTfobia institucional. A nova regra desse documento deverá ser publicada no Diário Oficial da União no fim de junho. De acordo com o Ministério de Gestão e Inovação, a partir da publicação da norma, todos os novos documentos já serão emitidos no novo padrão. Nós provocamos o Ministério Público, nós provocamos a União, mas este novo governo nos deu resposta muito ágil. A nova carteira de identidade nacional, chamada SIM, terá ainda apenas o CPF como número de identificação. Os RGs estaduais serão válidos até 2032. Com o novo documento, a probabilidade de fraudes é menor, já que antes era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por estado, além do CPF. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, Rio Grande do Norte, foi relicitado por 320 milhões de reais para a Zurich Airport. Esse foi o primeiro teste do mecanismo que permite relicitar concessões devolvidas pelas operadoras. Em 2011, o terminal havia sido arrematado pela Inframérica, mas em 2020, alegando problemas no contrato e baixa demanda de passageiros, a empresa decidiu devolver o ativo à União. A nova concessão terá duração de 30 anos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que exista pressão do governo para que o Banco Central reduza a taxa de juros. No entanto, ele afirmou que o governo enxerga espaço para iniciar um ciclo de reduções. A afirmação foi feita hoje durante evento promovido pelo próprio Banco Central em São Paulo. Haddad também criticou a forma como é definida a meta de inflação, decidida ano a ano. Não se trata de pressão. Quando você discute tecnicamente o momento adequado de começar o ciclo de cortes, você não está fazendo pressão, você está levantando questões que são discutidas no mundo inteiro. O regime de metas no Brasil tem uma especificidade que é praticamente única. Só o Brasil e a Turquia que tem essa especificidade. A meta por ano calendário. Isso é uma coisa que engessa o regime de uma tal maneira que impõe constrangimentos desnecessários. Como, por exemplo, a cada ano você tem que sentar no Copom para definir a meta, dizer que sobe, que desce. Não é assim no mundo inteiro. No mundo inteiro você fixa uma meta, a autoridade monetária ela vai perseguir aquela meta sem se fixar no 31 de dezembro. E a reforma tributária foi assunto de uma conversa entre o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o chanceler do Japão, Yoshimasa Hayashi. Eles se encontraram em Hiroshima, onde acontece a cúpula do G7. O chanceler afirmou que a reforma tributária brasileira pode estimular os investimentos da nação asiática no país. De acordo com uma nota divulgada pelo Ministério de Negócios Estrangeiros do Japão, Hayashi manteve o apoio ao processo de entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e disse que quer fortalecer os laços comerciais com o país. O índice de atividade econômica, considerado a prévia do PIB, cresceu 2,41% no primeiro trimestre deste ano em relação aos últimos 3 meses do ano passado. Os dados são do Banco Central. Na comparação com o mesmo período de 2022, a atividade econômica subiu 3,87%. Nos últimos 12 meses, a prévia do PIB acumula alta de 3,31%. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A produção industrial cresceu 1,1% em março na comparação com o mês anterior. 11 dos 15 locais pesquisados apresentaram alta. Porém, no acumulado do ano, o setor apresenta queda de 0,4%. Esses dados são do IBGE. A reforma tributária foi o tema debatido hoje durante encontro organizado em São Paulo pelo LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais.
Durante o debate, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu a simplificação do processo de elaboração da reforma e a autonomia dos municípios em relação aos tributos. Segundo ele, a capital paulista vai perder a arrecadação caso o imposto sobre valor agregado seja adotado no país. Com essa reforma da PEC 45, o Estado de São Paulo perde 15 bilhões de reais. A pergunta fica: qual é o hospital que eu vou fechar? Qual é a UBS que eu vou fechar? Qual que é a rua que eu vou deixar esburacada? Qual é o parque que eu vou fechar? Já o presidente da Fiesp, Josué Gomes, disse que mais de 130 sindicatos apoiam o imposto único proposto pelo governo e que, se ele for aprovado, fará a economia crescer no país. Dentre esses sindicatos, nós temos pelo menos 50 que representam, por exemplo, a indústria alimentícia. Temos indústria da construção, indústria da mineração, ou seja, os mais diversos setores apoiando uma reforma tributária dentro desses princípios, porque todos entendem, quando fazem as contas, que ela de fato virá em benefício do total da sociedade brasileira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reuniu hoje no Rio de Janeiro com o governador Cláudio Castro e outros governadores do Sul e do Sudeste. O repórter Tony Vendramini tem as informações. Tony, boa noite. Quem participou dessa reunião e quais foram os assuntos abordados? Oi, Mauro, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Além do governador do Rio, Cláudio Castro, participaram da reunião aqui no Palácio Guanabara o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, representantes dos governos dos estados do Sul e do Sudeste e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O Lira reafirmou a necessidade de melhorar e simplificar o sistema tributário brasileiro, porque em pauta aqui esteve justamente a reforma tributária. E nesse ponto aqui, nesse momento aqui de discussão, o principal ponto foi justamente a unificação de tributos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS em apenas um, o Imposto sobre Bens e Serviços, a ser cobrado no destino final das mercadorias. Também foram discutidos mecanismos para que nenhum estado saia prejudicado e também para que não haja concentração de renda em algumas unidades federativas específicas. Lira afirmou que a aprovação do arcabouço fiscal na votação da próxima semana pode facilitar nos meses seguintes a discussão em torno da reforma tributária. Então ela entraria em pauta e seria votada no segundo semestre. Um outro assunto abordado pelo presidente da Câmara foi a cassação do mandato de Deltan Dallagnol pelo TSE. Lira disse que o assunto será tratado de acordo com o regimento da Casa. Vamos ouvi-lo. O caso em tela, que foi decidido pela Justiça Eleitoral, ele tem um regimento próprio na Casa. É o ato número 37 de 2009. Ele é público, transparente, faz parte do nosso regimento. Foi aplicado para todos os outros parlamentares que tiveram o mesmo tipo de sanção do deputado Dallagnol. Não é por mais exposição ou menos exposição que ele teria um tratamento diferente. Então, para não polemizar e não fugir do nosso assunto, o caso do deputado Dallagnol será tratado de acordo com a regra do ato 37 de 2009 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. E por falar nele, o deputado federal cassado Deltan Dallagnol foi convocado a prestar depoimento sobre as declarações do advogado Rodrigo Tacla Duran, réu por lavagem de dinheiro para a Odebrecht na Lava Jato. O ex-procurador será ouvido na condição de testemunha. Tacla Duran alega que o procurador da República, Walter José Matias Júnior, não pode atuar no caso dele por ter proximidade com Dallagnol, que chefiou a força-tarefa em Curitiba. O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou o recolhimento de 4 lotes de feijão das marcas Da Mamãe e Sanis. De acordo com a pasta, os produtos são impróprios para o consumo. Segundo o Ministério, os produtos apresentam grãos mofados e ardidos, o que indica má qualidade e representa risco à saúde dos consumidores. Em nota, a empresa Sanis Brasil disse que vai providenciar a retirada dos produtos e que vai cumprir as exigências determinadas pelo Ministério da Agricultura. A gente procurou a empresa responsável pela marca Da Mamãe, mas não tivemos retorno.
Uma falha nas operações de transferência bancária do Banco Central impediu o pagamento de mais de 45 mil parcelas do seguro-desemprego. Segundo o Ministério do Trabalho, as parcelas programadas para o dia 16 de maio e que seriam pagas por TED, transferência eletrônica de valores, foram devolvidas. O restante foi pago sem problemas. Ainda de acordo com o Ministério, o pagamento atrasado será feito na próxima terça-feira. O Rede TV News volta já já. Hoje é Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Neste ano, o governo federal pretende aumentar o volume de doações para atender pelo menos 60% da demanda. Hoje a Pietra tem 10 anos e quem a vê dançando assim nem imagina que ela nasceu com apenas 6 meses e meio de gestação. Com 930 gramas, a bebê logo foi levada para a UTI neonatal, mas a mãe ainda não estava preparada para a produção de leite materno. Ela recebeu o alimento de uma doadora. Eu lembro que eu desci no lactário e aí elas me informaram que a Pietra ia começar a tomar o leite, mas não seria o meu leite. E não seria um leite artificial, uma fórmula. Seria um leite de uma mãe. E aí, naquele momento, eu falei que bom que ela vai receber um leite de uma outra pessoa que doou. O Ministério da Saúde pretende ampliar as doações este ano para atender pelo menos 60% da demanda por leite materno, o equivalente a uma coleta total de 245 mil litros. No ano passado, 197 mil mulheres doaram leite, com volume total de 234 mil litros coletados. Apenas 200 ml de leite materno podem alimentar até 10 bebês prematuros. A doação auxilia no desenvolvimento dos recém-nascidos e diminui as chances de doenças, ou seja, pode salvar vidas. O leite materno protege contra doenças alérgicas, contra obesidade no futuro, contra doenças cardíacas, contra diabetes, contra alguns tipos de câncer. Enfim, e ele ainda aumenta o QI de crianças amamentadas. Ele contribui para aumentar o QI dessas crianças que são amamentadas por mais tempo. Há vários cuidados para que esse leite doado não perca as propriedades e possa ser utilizado, como mantê-lo refrigerado por até 12 horas e depois colocá-lo no congelador e pasteurizar. Então, muitas vezes o processo da amamentação pode ter algumas pedras no caminho, né, que a gente consegue contornar grande parte das vezes com informação, né, para aquela mãe, para aquela família de quão importante é que ela vá, enquanto o bebê não vai ao seio, que ela vá até o banco de leite ou ao lactário do hospital e tire o leite, né, regularmente de 3 em 3 horas. O pouquinho que ela tirar vai fazer a diferença para esse bebê. É exatamente o que a Patrícia está fazendo. Ela deu à luz há 15 dias aos pequenos Gabriel e Gustavo com apenas 28 semanas, ou seja, 7 meses de gestação. Eles estão internados na UTI neonatal, onde ela retira leite suficiente para alimentá-los e também para doação. Eu fico em média 1 hora ali fazendo a ordenha e eu tenho retirado aqui 2 vezes por dia. Quando você está dentro de uma UTI, né, você consegue entender a necessidade, né? De repente fora a gente não tem essa visão que a gente tem aqui dentro e daí a gente entende a necessidade, né, dessa doação. Os últimos dias foram de muito frio, desagradável mesmo em algumas regiões do país. Em Belo Horizonte, por exemplo, a sensação térmica hoje pela manhã foi de temperatura negativa. A sexta-feira amanheceu gelada na capital mineira. Quem saiu de casa logo cedo usou casaco, cachecol, gorro e luvas. Para se alimentar, para dormir é melhor, para levantar é que pesa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Belo Horizonte registrou a menor temperatura do ano, 10,1 graus. Nas partes mais altas da cidade, a sensação térmica por volta das 6 da manhã foi de quase 6 graus negativos. Bastante agasalho e ficar quietinho dentro de casa no final de semana. Sem família e desempregado, Wesley passou a viver nas ruas de BH há pouco mais de um mês. Ele não tem nenhum agasalho e disse que foi difícil dormir nesta madrugada. Tem só essa blusa, essa bermuda. Aí quando eu faz frio, eu estou fazendo, eu enrolo aqui na lona. Com a chegada da temporada de frio, as campanhas solidárias para a arrecadação de agasalhos e cobertores foram reforçadas. Uma das iniciativas é da Arquidiocese de Belo Horizonte, que atende principalmente
pessoas em situação de rua. As doações de casacos, camisas de manga longa, calças e meias ficam nesta sala. A distribuição é feita 3 vezes por semana. Nós distribuímos em torno de 40 senhas. Às vezes, com frio, a gente tem que atender um pouquinho mais. Nós organizamos as doações e eles vêm e escolhem, né, ali uma troca de roupa, um agasalho, um item de higiene pessoal. A campanha Calor Humano do Servas, Serviço Social Autônomo de Minas Gerais, vai receber doações até o final de agosto. As peças precisam estar bem conservadas e higienizadas. Essas vão ser descartadas, porque foram entregues rasgadas, mofadas e sujas. Esses itens a gente precisa fazer uma triagem e vai destinar apenas aqueles em bom estado. A expectativa é receber mais de 20 mil itens de inverno. Os agasalhos vão ser encaminhados para instituições de assistência social. Idosos que estão abrigados em instituições de longa permanência, crianças em abrigos. Então, são realmente pessoas que precisam e que contam com a colaboração e a solidariedade de todo o povo mineiro. Voltamos em 30 segundos. No Rio de Janeiro, uma exposição propõe uma experiência diferente aos visitantes. O objetivo é fazer com que as pessoas ativem 4 sentidos, menos a visão. Bengalas na mão. Para quem precisa, pode parecer algo simples, mas para quem é inexperiente se torna um desafio. Eu não faço ideia, não sei como é que é. Eu vou usando a mão também na parede e vamos ver como é que vai ser usar a bengala. Rafaela, Glauco e Patrícia vão precisar se acostumar. Eles estão prestes a visitar a exposição Diálogo Escuro, no Museu Histórico Nacional, no centro do Rio. Por trás dessas paredes existem sons, texturas, cheiros. Um mundo a ser explorado com todos os sentidos, menos a visão. Estou um pouco temerosa, confesso, porque assim, como eu falei, eu uso muito a visão. Então, no momento que eu não for usar a visão, eu não sei como vai ser. A proposta do projeto, criado pelo filósofo alemão André Haneck, nos anos 80, não é de simular a cegueira, mas de exercitar a empatia. Você sair na rua e perceber uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, né, e poder fazer alguma coisa a respeito disso. A partir desse ponto aqui, a nossa equipe não pode mais gravar. Claro, o ambiente é todo escurecido e a nossa iluminação estragaria a experiência. Mas lá dentro os visitantes vão encontrar uma surpresa. Eles vão passar por diversos ambientes e vão ser guiados por uma pessoa com deficiência visual. Não dá para acompanhar a visita toda, mas dá para registrar a reação dos visitantes quando deixam a exposição. Quase sempre transformados. A gente vê que a nossa sociedade não está preparada para o diferente, né? Então, eu estou pensando, refletindo, acho que vou ficar digerindo muita coisa ainda sobre o que eu vivi nesse... Parece que são horas, né? Pode não ter sido isso, mas para mim foram horas nessa imersão. Na saída, eles se deparam com um grande painel com o alfabeto em braille e, enfim, conhecem o guia. O desse grupo foi o Manu. Ele perdeu a visão em 1985 em um acidente de carro, mas aprendeu como apresentar um mundo diferente para a maioria das pessoas. Aqui é uma invenção, é uma troca de papéis. Lá fora, eu preciso de você. E aqui dentro, você precisa de mim. Eu já vi pessoas sair daqui chorando, entendeu? Outros impactados, admirados como é que a gente cego faz tudo isso. A exposição está aberta à visitação até o dia 30 de julho. São verdadeiros heróis. Eu me senti totalmente ali sem noção de nada, né? É diferente de você fechar o olho e conseguir acompanhar a escuridão. Ali você não tem escolha, você não consegue abrir os olhos e enxergar nada. E o Manu foi maravilhoso nos guiando ali, foi verdadeiramente nossos olhos ali. Uma experiência incrível mesmo, recomendo a todo mundo. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. Amanhã eu estarei aqui de plantão, 9h30 da noite no Rede TV News. Te espero. Você tá de folga, né? Eu não estarei. Tá bom. Então, bom descanso pra você, Mauro. Valeu, boa noite e um ótimo final de semana para você. Tchau.